Silvers Rayleigh foi o braço direito do Rei dos Piratas e navegou com ele por toda sua jornada, sendo um dos únicos que conseguiu chegar na última ilha da Grand Line. Seu nome inspira medo nas pessoas até hoje, e fica implícito que seu nível de força estava no mesmo patamar do Roger, com ele também ganhando o título de um rei, o Rei das Trevas. Então você quer saber quão forte o Rayleigh era, porque ele é chamado de Rei das Trevas, e todos os segredos por trás desse personagem tão enigmático. Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar de um personagem que eu já queria falar há um tempo, o Silvers Rayleigh, o meu segundo personagem favorito de todo o One Piece. Eu gosto muito da antiga geração de One Piece, como o Garp, o Roger, os Piratas Rocks, e eu acredito que todos os personagens são muito interessantes. E por isso, hoje eu vou destrinchar aqui para vocês tudo sobre o Rei das Trevas, Silvers Rayleigh. Então eu espero muito que vocês gostem. E claro, se vocês gostarem do vídeo, deixe o seu like que isso ajuda muito. Mas então, vamos agora para a lenda viva Silvers Rayleigh. Silvers Rayleigh é um pirata atualmente aposentado, extremamente poderoso e famoso por anteriormente ter feito parte como primeiro imediato dos lendários piratas do Roger, sendo conhecido como a mão direita do Rei dos Piratas. Ele foi uma das figuras principais do passado, junto com Barba Branca, Chique, Monkey D. Garp, Sengoku, Tsuru e Kong, desde os tempos em que Gold Roger, o Rei dos Piratas, ainda estava vivo. O Rayleigh, sem dúvidas, é um monstro e a sua força permanece mesmo na sua velhice, mas também temos que levar em consideração que ele atualmente é um pirata aposentado de 78 anos. Por mais que ele ainda seja respeitado hoje em dia e ainda seja muito poderoso, ele está longe do seu auge que ele estava antigamente. E por que eu digo isso? Por causa da sua breve luta contra o Kizaru em Sabaody. Lutar contra um almirante de igual para igual é um feito e tanto, mas como vimos várias vezes, quando dois personagens extremamente poderosos se enfrentam, essa batalha dura vários dias. Um exemplo é o Akainu contra o Aokiji em Punk Hazard, que durou 10 dias seguidos, ou até mesmo o Roger contra o Barba Branca, que levou 3 dias até eles se entenderem e festejarem juntos. Então vermos o Rayleigh enfrentando o Kizaru por pouco tempo nos mostra que a idade já chegou para ele, e ele não tem mais a disposição que ele tinha antigamente. Afinal, ele já está aposentado há 24 anos. Mas, mesmo velho, o Rayleigh é tão forte quanto a maioria dos grandes piratas existentes no mundo. A sua luta contra o Kizaru é uma grande prova disso. Ele apenas não tem mais a disposição de perdurar em uma luta por muito tempo. Com isso então, voltamos ao seu auge quando ele estava na sua melhor forma e agia como o braço direito daquele que viria a ser o Rei dos Piratas. Rayleigh conheceu o Roger ainda durante a sua juventude, quando sua casa foi incendiada e ele roubou um navio para ter onde morar. Pouco tempo depois, ele conheceu o Gold Roger, que ficou impressionado com o navio do Rayleigh. O Roger disse que eles terem se encontrado era algo predestinado e pediu ao Rayleigh para se juntar a ele. Apesar dele recusar a sua oferta inicialmente, o Rayleigh acabou aceitando e se tornou o primeiro companheiro do Roger nessa aventura. A tripulação do Roger tem algo bem curioso. Há um tema de metais raros entre os membros principais da sua tripulação. Temos o Gold Roger, onde Gold é o ouro, Silvers Rayleigh, onde Silver significa prata, e Scooper Gaban, onde Cooper significa cobre. Como a prata é tradicionalmente considerada o próximo metal mais valioso depois do ouro, essa brincadeira com os nomes é literalmente a importância dos personagens no bando. Roger, o capitão, Rayleigh, o imediato, e Gaban, o terceiro em comando. E com o aumento da equipe e a fama deles nos mares, os piratas do Roger se tornaram uma das principais e mais relevantes tripulações do mundo. O Rayleigh junto com o Roger comandaram seu bando e conseguiram realizar algo que ninguém jamais havia feito antes:
Reunindo todos os 4 Road Poneglyphs, eles deram a volta no mundo e chegaram na última ilha da Grand Line, onde eles encontraram o lendário tesouro One Piece. Isso fez com que o Roger recebesse o título de Rei dos Piratas e o Rayleigh eventualmente ficou conhecido como o Rei das Trevas. E aqui temos algo muito interessante, o que torna uma pessoa rei. Chegar na última ilha da Grand Line tornou o Roger o Rei dos Piratas, mas só pode haver um Rei dos Piratas, só pode haver um rei com a glória do seu reino. Por isso o Rayleigh se tornou o Rei das Trevas, o Rei da Escuridão, porque a sua vida toda ele viveu às sombras do Roger. O Rayleigh era o vice-capitão da tripulação. Ele atuava como a mente sensata do grupo, dando apoio ao Roger em tudo o que ele precisasse e agindo como um disciplinador do bando. Por mais que ele muitas vezes se divertia junto com seus companheiros, ele decidiu agir de modo que qualquer um de seus feitos, o mérito seja dado ao seu capitão. Assim, por mais que ele tenha as qualidades para ser um rei, ele vive nas sombras de uma pessoa. Ele se torna o Rei das Trevas. Isso é interessante porque é a mesma coisa que acontece com o Luffy e o Zoro. O Zoro, apesar de também ter todas as qualidades de um rei, decidiu se submeter a uma pessoa, sendo o braço direito do Luffy e o apoiando em tudo que ele precisa. Recentemente vimos o Luffy se tornar o Deus do Sol. E em contrapartida, o Zoro anunciou ser o Rei do Inferno. E você consegue ver a semelhança aqui. Qual a diferença entre o Sol e o Inferno? Entre o Rei acima de todos e o Rei das Trevas? A diferença é que quando olhamos para cima, podemos ver os seus capitães. Tanto o Roger como sendo colocado em um patamar acima de todos os piratas, ou o Luffy sendo o Deus do Sol. Enquanto os outros temos que olhar para baixo, porque eles estão escondidos na sombra de seus capitães. Mas isso não os faz menor, isso apenas mostra que eles aceitaram se submeter e ser o número 2 do bando. Algo bem curioso no título de Rei das Trevas do Rayleigh é que a sua alcunha Rei das Trevas é escrita em japonês como Meiyo, que é a palavra japonesa para Hades, o deus do submundo na antiga mitologia grega. Hades e seus 2 irmãos, Zeus e Poseidon, depois de derrotarem os titãs e se tornarem deuses, se reuniram para decidir quais lugares eles iriam comandar. Poseidon ficou com os mares, Hades com o submundo, as trevas, e Zeus ficou com os céus. Essa alcunha do Rayleigh ser usada com a mesma escrita de Hades pode ter algum simbolismo e mostrar como Hades e Zeus, mesmo lutando lado a lado, pegaram postos diferentes. Enquanto Zeus era adorado por todos, Hades recebia muito menos crédito, assim como o Rayleigh e o Roger. Algo mais interessante ainda é que Poseidon, o terceiro dos irmãos, além de ser o deus dos mares, ele também é conhecido como deus dos terremotos. Então o Barba Branca poderia simbolizar esse terceiro irmão, porque se repararmos, Roger, Rayleigh e Barba Branca eram bem próximos. E também vale notar que na mitologia, Hades, Poseidon e Zeus só se tornaram governantes do mundo depois de derrotarem o seu pai, o Cronos. E como sabemos, o capitão do Barba Branca e um dos maiores piratas que já existiram no mundo também comandou um grupo de monstros, um grupo de verdadeiros titãs. E o que torna esse paralelo ainda mais curioso é que quando Garp foi informado de que o Rayleigh podia estar no arquipélago de Sabaody, ele disse a seus homens para não confrontá-lo. O Garp falou que os fuzileiros navais não deveriam confrontar 2 lendas, Barba Branca e o Rayleigh, ao mesmo tempo. E até admitiu que se os fuzileiros navais quisessem mesmo capturar o Rayleigh, eles precisariam fazer uma preparação séria se não quisessem ser derrotados. O que é interessante nessa fala do Garp é que ele coloca o Rayleigh em um posto de lenda, e poucos personagens até agora foram chamados assim, somente os figurões que receberam esse título, o próprio Roger, o Garp, Barba Branca e os remanescentes dos Piratas Rocks, apenas capitães de suas próprias tripulações, e entre eles
temos o Rayleigh. A sua reputação é tão grande que por si só foi o suficiente para fazer o Barba Negra um dos 4 imperadores que passou 2 anos dominando a Yami Yami no Mi e a Gura Gura no Mi a se retirar de Amazon Lily apenas com a sua presença. Além disso, antes do time skip de 2 anos, os Supernovas já tinham construído seus nomes e já eram piratas infames. E mesmo assim, a Shaq afirmou que o Rayleigh era 100 vezes mais forte do que todos os 11 Supernovas quando chegaram no arquipélago de Sabaody, apenas mostrando como o Rei das Trevas é um monstro. E é claro, 100 vezes mais foi um exagero, mas é uma forma de dizer que ele não teria problema nenhum em enfrentar qualquer pirata da pior geração e poderia os derrotar facilmente. Outra prova da força do Rayleigh é que mesmo manchado por sua velhice, ele ainda possui imensos níveis de resistência e foi capaz de nadar até Amazon Lily de uma distância muito grande enquanto matava vários reis dos mares em seu caminho. Isso também mostra que ele nunca comeu nenhuma Akuma no Mi e não precisou dos poderes destas frutas para ter se tornado uma lenda. Mas então, o que torna o Rayleigh tão poderoso? Uma das suas principais habilidades era o seu manuseio com espadas. Ele era um espadachim extremamente habilidoso. Entre os espadachins de sua época, eu colocaria o Rayleigh ainda acima do Oden, já que a sua força fica implícito que estava bem perto da do Roger. E vimos o Roger arremessando o Oden longe com a sua espada. Mas a principal habilidade do Rayleigh é o seu domínio do Haki. Como falado por Kaido, apenas o Haki é suficiente para dominar o mundo. E não existe prova melhor disso do que o Rayleigh e o Roger. Ambos sem poderes de frutas, apenas com suas espadas e seu Haki, foram capazes de conquistar todos os mares de One Piece. Rayleigh é uma das poucas pessoas no mundo que pode usar todos os 3 tipos de Haki. E também ele é um dos melhores usuários de toda a obra, sendo até mesmo capaz de ensinar ao Luffy sobre cada tipo de Haki e o seu treino básico para dominá-los. No seu domínio do Haki do Rei, foi dito que o Rayleigh poderia ter nocauteado todos os 100.000 Homens-Peixes dos novos piratas Homens-Peixes que se opunham ao Chapéu de Palha, enquanto Luffy derrotou apenas metade disso. Ele também é uma das poucas pessoas capazes de usar a aplicação avançada deste tipo de Haki, capaz de infundir seu corpo ou objetos com o Haki do Rei para aumentar seu poder de ataque. Ele também domina perfeitamente os outros 2 tipos de Haki em sua forma avançada, podendo ver alguns instantes no futuro e também projetando sua aura para que seus ataques tenham o efeito de causar dano de dentro para fora. Inclusive, quando ele destruiu o colar de escravidão da Kemi em Sabaody, ele já estava usando a aplicação avançada do Haki do armamento. Algo que o Luffy só foi descobrir que existia e começar a treinar em um ano. O Silvers Rayleigh é mais um dos personagens carismáticos e misteriosos de One Piece. Apesar de hoje já ter 78 anos, seu nome ainda causa medo e espanto nas pessoas. O Jinbe, apesar de já ter visto Barba Branca lutar várias vezes e sempre estar junto com ele, ficou surpreso quando viu o Rayleigh em sua frente. Mas, acima de tudo, ele foi um ótimo amigo e companheiro. Sua amizade com Roger era sincera, e ele não ligava se estava na sombra de seu capitão. Como Rei das Trevas, ele aceitava isso. É por isso que quando a tripulação dos piratas Roger se dissolveu e o seu capitão Gold Roger se entregou para a marinha, ele decidiu não ir ver a sua execução. Não querendo assistir à execução de seu amigo mais próximo, ele brindou com uma bebida, com uma risada, enquanto as lâminas passavam e derrubavam seu melhor amigo. E nesses últimos segundos, o Roger transformou a chama de sua vida em chamas que queimariam o mundo inteiro. Com suas últimas palavras, ele criou a Grande Era dos Piratas. Nunca houve outro dia em que eu ri tanto, nem que eu nunca chorei tanto, nem que eu bebi tanto. Ele era o meu capitão.
mas acima de tudo, ele era o meu amigo e teve uma vida incrível. E bom galera, esse foi todo o dossiê do Rei das Trevas, Silvers Rayleigh. E eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Eu revi bastante cenas emocionantes que despertou uma certa nostalgia. Então eu também espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem, eu posso até fazer também um vídeo nesse estilo de um outro personagem. É só você comentar aqui qual você gostaria. Então é isso galera, se você gostou do vídeo, deixe o seu like porque assim eu sei que você está gostando. Também se inscreva no canal e ative o sininho porque assim sempre que tiver um vídeo novo, sempre vai chegar aí para você. Então muito obrigado por você ter assistido e até a próxima.